A série Mediunidade de Espiritismo Agora é um programa feito especialmente para você que gosta de estudar os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. O nosso programa tem como base intelectual, base de orientação, o Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec em 1861 na França, na cidade de Paris. Esse livro é muito importante para a literatura espírita, porque é um roteiro escrito por Allan Kardec exatamente para ajudar os dirigentes e também os médiuns no tratamento com esse tema mediunidade, tanto do ponto de vista da teoria quanto do ponto de vista da prática. E em nosso programa estamos aqui escolhendo cerca de 28 capítulos do Livro dos Médiuns, dos quais retiramos um material suficientemente capaz de orientar aqueles que querem conhecer um pouco essa obra de Allan Kardec. Nós já tivemos nos programas anteriores alguns temas que nós vamos mostrar para você daqui a pouquinho. Vamos começar por examinar o nosso programa de temário, o índice, como se costuma chamar, quando se abre um livro, tem o seu índice. Então, como nós não fizemos isso nos programas anteriores, hoje nós vamos mostrar para você o nosso temário. Conceituação espírita sobre mediunidade, quem verdadeiramente é médium, mediunidade como lei natural no processo da comunicabilidade entre os homens e os espíritos, dizer que somente os seres humanos possuem a mediunidade, fazer um estudo interessante para entender que somente o homem é capaz de ser médium. E também a classificação simples da mediunidade. Como é que Allan Kardec conseguiu, da prática, no campo da observação, examinar esse assunto com particular interesse e cuidado? E a gente já conhece a história, sabe que Allan Kardec foi convidado para assistir reuniões onde certas mesinhas lá nos salões de Paris, respondiam às perguntas que os seus participantes faziam. É bem verdade que naquele tempo as perguntas que eram feitas eram perguntas muito comuns, sem nenhum sentido filosófico, científico e nem de conceituação moral. Mas Allan Kardec pôde perceber uma coisa interessante, que eram seres invisíveis que se comunicavam através dessas mesinhas. Depois, aí vamos entrar nesse assunto ligado com médiuns e mediunidade. O que verdadeiramente é ser médium e o que representa a faculdade mediúnica na vida de uma pessoa que serve como intermediária dos espíritos. Como os espíritos agem sobre a matéria, nós precisamos aprender tudo a respeito dessa matéria. Como é que eles podem realmente agir sobre o elemento material, tanto o ser humano quanto objetos, né? E é importante saber disso. A influência dos espíritos em nossa vida diária, como é que eles realmente se insinuam, como é que eles influenciam uma pessoa na sua vida. Saber separar fenômenos que são produzidos pelos espíritos é muito importante para a gente saber quais são os fenômenos que são realizados apenas pela capacidade humana. Porque existem pessoas que possuem a capacitação de realizar fenômenos que se parecem com os fenômenos realizados pelos espíritos. Também existem espíritos que realizam fenômenos como os homens realizam. É por isso que existe certa resistência de parte da humanidade ainda em entender essa situação de quando um fenômeno é produzido por um espírito ou quando é produzido por um agente encarnado. Por isso, fenômenos mediúnicos e fenômenos também não mediúnicos ocorrem na vida humana. O 10º tema escolhido é o que é processo mediúnico. Como é que funciona a aproximação, o envolvimento, a sintonia do espírito para com as pessoas chamadas médiuns? Como é que um médium se torna médium? Nasce já
médium ou realmente pode aprender a ser médium. Isso nós vamos ver aqui nesse nosso programa, sempre ajustado às informações e orientações de Allan Kardec. Vamos tratar também do uso e do abuso da mediunidade, porque, sendo um equipamento para intermediar os espíritos para com os homens, é necessário entendermos como é que funciona esse assunto ligado com a normalidade do uso da mediunidade e quando esse limite é ultrapassado e então há o abuso da mediunidade. Vamos cuidar disso exatamente como Allan Kardec cuidou no livro dos Médiuns. E vamos tratar da identidade dos espíritos, como conhecer os espíritos, conhecer a sua personalidade, afinal, os espíritos se apresentam, dão nomes ou não dão nomes, e como nós podemos dar confiabilidade aos nomes ou à identidade apresentada pelos espíritos. E também um dos assuntos mais estudados no meio espírita e fora do meio espírita através da ciência, que é obsessão e mediunidade. O espiritismo tem um tratado especial para cuidar desse tema ligado com a enfermidade chamada obsessão e o uso da mediunidade como faculdade na intermediação com os espíritos. Esse é um dos temas mais significativos e mais importantes da nossa literatura e da prática mediúnica também. Vamos tratar do sono, dos sonhos e mediunidade. Afinal, quando é que nós podemos identificar um fenômeno como sendo mediúnico? Quando ocorrem certos assuntos relacionados com a atividade do espírito enquanto o corpo está situado naquela condição de sono, como se costuma dizer. E também o que os sonhos representam para esse assunto mediunidade. Devemos dar crédito a todos os avisos, imagens, experiências que se passa com o homem enquanto está sonhando e o que isto tem a ver com mediunidade. O que são fluidos? Por que Allan Kardec designou esse tipo de matéria com esse nome fluidos? O que eles significam para a ciência? O que eles significam para o mundo? O que eles significam para o estudo da mediunidade? Afinal, existe alguma relação entre fluidos e mediunidade? Fluidos e perispírito, o corpo espiritual, o corpo fluídico do espírito. Nós precisamos conversar bastante a respeito dessa matéria para que a gente se acostume a entendendo como praticar isto, que deve ser com absoluta normalidade. Afinal, cada um de nós tem o seu perispírito, cada um de nós tem o seu corpo fluídico. E o que isto significa para o estudo da mediunidade? Vamos tratar do desenvolvimento da mediunidade. Conforme eu disse anteriormente, é possível alguém aprender a ser médium? Se é, como é que isso pode ser levado na conta da ciência espírita para que alguém possa realmente se desenvolver mediunicamente? Como é que alguém pode adquirir essa condição de ser intermediário dos espíritos? Vamos falar de médiuns e sensitivos. De tempos para cá, tem sido usado muito esse termo, principalmente depois do aparecimento da parapsicologia. Parapsicologia é uma ciência que estuda fenômenos da supercapacidade do homem na produção de coisas que o mundo não conhece, ultrapassando até os limites de compreensão da ciência. E para a religião é levado à categoria de coisas milagrosas, mas para a ciência só tem foro de veracidade aquilo que é devidamente comprovado. Mas quando uma pessoa é médium e quando ela é sensitiva apenas? Vamos examinar isto em nosso programa desta série Mediunidade. Vidência e clarividência é o outro tema escolhido pela nossa programação para que a gente possa compreender o significado do que é ser médium vidente e do que é ser um clarividente. Como os espíritos falam e escrevem através dos médiuns, que recursos eles têm
ou oferecem para que o médium possa falar e escrever de acordo com seus pensamentos. O que representa ser médium? Afinal, isso é um status, isso é castigo, tem algum mérito? O que é que nós precisamos saber a respeito do que representa ser médium aqui na Terra? E lembre-se que médium não existe só o médium espírita, existe o médium em todas as facções religiosas e seitas também. Vamos falar de reuniões de experimentação mediúnica, como organizar, como dirigir, como fazer funcionar uma reunião para experimentar a mediunidade, tudo de acordo com a orientação de Allan Kardec. O que representa reunião de experimentação mediúnica? Depois dela nós vamos falar sobre exercício ou exercitamento, o treinamento e a educação de médiuns. Agora nós já estamos falando dentro de um complexo chamado Centro Espírita. O Centro Espírita é o lugar mais adequado para serem realizadas as experiências e também o treinamento dos médiuns. E vamos, por esse fato, falar tudo sobre o que significa o médium no Centro Espírita, como ele deve se preparar para desenvolver o tipo de trabalho solicitado pela Casa Espírita. Vamos tocar nesse assunto para ajudar as pessoas que gostam de verificar o que se passa dentro de um centro espírita, quais são as suas reuniões doutrinárias e também ligar o médium espírita dentro desse tipo de trabalho. Afinal, no centro espírita nós temos as pessoas que são médiums e as pessoas que não são médiums. Quem é médium se incorpora dentro de um tipo de trabalho, se enquadra dentro de um tipo de trabalho, participa de um tipo de trabalho exclusivo sobre a prestação de serviços no campo da mediunidade. E quem não é, participa de um outro tipo de trabalho para ajudar o centro espírita no desenvolvimento das suas atividades sociais e também doutrinárias. Vamos entender esse assunto quando mencionarmos os tipos de trabalhos mais interessantes e mais apropriados para a casa espírita. Quais são as recomendações de Allan Kardec? Eu estou citando o livro dos médiuns porque é a base do nosso trabalho e dizer que Allan Kardec escreveu um capítulo exclusivo para tratar desse assunto ligado com a organização das reuniões dentro do centro espírita. As reuniões dentro do centro espírita são importantes e todas as pessoas que nelas trabalham precisam se preparar para poder desenvolver a contento o seu trabalho, a sua atividade. E a preparação é muito simples, mas depende de alguns ingredientes que Allan Kardec destaca como principais para o bom funcionamento dessas atividades. O centro espírita, conforme nós sabemos, está enraizado na sociedade e ele oferece uma prestação de serviços ao homem, à humanidade, à sociedade, a fim de que realmente todos possam serem beneficiados do seu programa de ação social. O Centro Espírita, então, oferece oportunidade para que os médiuns desenvolvam um tipo de trabalho interno e externo, porque é no Centro Espírita que o médium se prepara para agir na sociedade. Há mesmo um tipo de pensamento ligado com o médium cidadão, o médium que ele estuda o Espiritismo, aprende Espiritismo, se prepara mediunicamente e age na sociedade em que vivemos. Queremos, então, agradecer a atenção de você, querido amigo telespectador, e fazer um convite. Participe conosco de todo esse roteiro que apresentamos, porque vai nos beneficiar no conhecimento da doutrina espírita nesta série Mediunidade. Pela sua generosa atenção, muito obrigado.